Boa noite. Senhores caríssimos vereadores, não tão caríssimos companheiros que vivem nessa cidade, sempre primando pela lisura, pelo respeito nas minhas ações aqui na cidade. Não sou de Carlos Chagas, assim, governador Valadares, mas já tenho um trabalho feito aqui há alguns anos na Associação Musical de Nascimento Rodrigues. Já estive em outros instantes, tendo dificuldades imensas. Hoje continuamos com as mesmas dificuldades, não temos um banheiro sequer para as crianças usarem de forma adequada e gastamos muito com segurança pública. Os mais abastados têm a possibilidade de lançar seus filhos em clubes, em escolas de inglês, isso de ocupar seu tempo, mas os menos favorecidos eles são prejudicados. Hoje a Associação Musical ela é presidida por Osmano Neto Araújo, que se encontra, e há 2 anos nós não recebemos nenhum repasse do município, no sentido de estar dando continuidade no trabalho. E a consequência real disso são aproximadamente 60 crianças que deixaram de ter aula de música gratuitamente na nossa cidade. E tenho isso como início, de apontar apenas um dos detalhes. Percebo, minha companheira Cibele Viana está aqui, companheira de docência, também sou professor de filosofia das 3 escolas da cidade, bacharel em Direito aprovado no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, e tenho buscado durante certo tempo um respeito pelas pessoas daqui da cidade, dentro do meu comportamento. E entendo que a função política ultrapassa determinados campos. Num dado momento, ela não é mais simplesmente político-partidária, isso é simplesmente exaurido pelos interesses comuns. Não há que se falar aqui em processo seletivo. Há que se falar agora em cuidado com os interesses de todos, os interesses da nossa cidade, das pessoas. E o que importa na vida são os afetos. São os afetos que temos pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos pais, pela nossa cidade. Cidade essa que, infelizmente, ao longo do tempo, ela tem se perdido, ela tem se tornado algo teso, algo paralisado. E alguns pontos realmente me causam espécie. E fazendo uso até da paranética de Palito Vieira, já descarto de plano aqui qualquer argumentação posterior, no sentido de dizer que as pessoas não vêm às reuniões da Câmara. Olha, por analogia, é uma ação de alimentos, doutora Cibele? Pede quando precisa, ou quando entende que precisa, como diz a legislação. Então, aqui muitas pessoas vêm simplesmente para observar os senhores falando, e algumas vêm no momento adequado, no sentido de arguir aquilo que entendemos ser do povo, com base no Instituto Legal. A Constituição Federal determina que o Poder Legislativo ele tem 2 funções precípuas. A primeira delas é: isso é matéria de direito, não há que contra-argumentar. A de legislar, sobretudo, acerca de matéria de interesse local. Logo, o Hospital de Carlos Chagas é um problema sério e é um interesse local. Não temos pronto atendimento na nossa cidade. Temos sim esperas de 3, 4, 5 horas. Mesmo aqueles que têm plano de saúde. Pasmem os senhores. Não há diferença hoje. Para que pagar a Unimed no Carlos Chagas? Não tem nenhuma distinção hoje isso. Mas eu não quero adentrar em problemas pincelados. O que na verdade me move aqui, além desse primeiro ponto, é o outro. A função dos senhores é a de fiscalizar os atos do Poder Executivo. As 2 funções, salvo o melhor juízo, não podemos fazer referência, mas olhando aqui aos olhos da minha nobre amiga aqui da Escola João Beraldo, doutora Cibele Viana, meu irmão que é advogado inscrito na OAB, doutor Márcio também advogado que está ali sentado, doutor Ronaldo Barreto também. O Legislativo ele tem 2 funções.
Simples, resolve facilmente o problema. A função de legislar e de fiscalizar os atos do Executivo. E nos últimos tempos eu tenho percebido que, fazendo uso até do meu direito de expressar a minha opinião amplamente, eu, como quem votou em Dr. Milton José, e posso dizer isso porque é um direito meu, de dizer que votei em Dr. Milton José, né? Por questões que dizem respeito à minha intimidade, sem esperar qualquer contribuição. Eu entendo hoje que Dr. Milton tem se mostrado um administrador ineficaz. E, novamente, eu digo isso, eu estou sendo muito sereno, como sempre fui. Muito sereno. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são os 5 princípios lá no curso de Direito, lembra agora das aulas LIMP, né, doutor Marcos? LIMP. A meu ver, senhores, o Poder Executivo local ele tem se mostrado ineficiente. Nossas ruas têm muitos buracos. Dentro da mente humana, explicada seguramente por grandes filósofos, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Charles de Montesquieu, o vício humano de se manter, de se perpetuar no poder. Nós não devemos trabalhar dessa forma. A humanidade é um construto. Não vamos conseguir resolver esse problema agora. Mas as legislaturas passadas, e as de vocês, e as seguintes, hão de contribuir para o melhoramento do local. O que nós pedimos hoje, de uma maneira muito serena, o que eu peço de forma particular, é que os senhores exerçam, contra quando o argumento do nobre Isaldo, cliente meu também, e façam isso, Isaldo, de maneira tranquila. Vocês não têm o poder de executar, de fato, mas vocês têm o poder de fiscalizar, né? E o que nós pedimos é que vocês fiscalizem veementemente esses atos, porque o que eu peço, né? E já de plano descartando mentes perigosas, perniciosas, não é nenhuma ação contrária a prefeito qualquer, não é nenhuma ação política, não sou filiado a partido político, é apenas e somente um ponto, que o Executivo justifique, sobretudo, a grande quantidade de viagens que têm sido feitas, que geram um custo, né, considerável para o erário, e que essas viagens elas se consubstanciem em coisas visíveis, táteis, no hospital com melhor atendimento, ruas com menos buracos, em segurança, no término de vez por todas com essa prostituição que nós temos nessa região aqui, central, fato público e notório. E, com todo respeito de minha alma, agradeço aqui ao presidente da Câmara, Valdivino Brandão, e aos demais, e aos senhores, que entendam a função dos senhores é a de legislar e a de fiscalizar os atos executivos. E o que eu quero, o que os meus amigos e concidadãos que estão além dos cânceres desejam, é que a nossa cidade se torne um lugar mais agradável, um lugar melhor para se viver, só isso. Que os meus alunos do primeiro ano da Coeducar, do segundo ano, não me digam que vão embora não só por uma questão educacional, mas porque eles não têm onde se divertir. Que a política monocultureira, do ponto de vista da cultura, seja eliminada de uma vez por todas em Carlos Chagas. São questões simples que, com o esforço de todos, trarão para todos nós um lugar mais tranquilo, um lugar melhor para todos nós. E sempre bati na tecla quando na legislatura e no mandato, um dos mandatos do prefeito Acácio Vieira de Azevedo Coutinho, quando eu era presidente da Associação Alexandre Rodrigues, pela terceira vez, eu recebi uma ligação telefônica, onde
o senhor Adriano, da Impacto Papelaria, me convidou a sair do prédio com as minhas 50, 60 crianças que estudavam música, não estudam mais porque hoje nós não podemos pagar sequer um professor de música. E eu funcionei a Associação Massanilo Rodrigues há 1 ano, 2 anos, quando eu era presidente, com R$8.000. Um botecarte me custa no portal da transparência R$3.200 e não determina legado. Não é cultura. Cultura é uma coisa, o ser é e o não ser não é. Um princípio de identidade de contradição, como já tem no Parmênides, na Grécia Antiga. Cultura é cultura, entretenimento é entretenimento. A cultura é mais ampla. O que nós estamos fazendo aqui hoje é cultura. Estamos discutindo temas importantes e que tem como fulcro a preocupação com a nossa cidade, que tem como objetivo o melhoramento do lugar que a gente vive. E rogo pela ação dos senhores, não no sentido de colocar determinado prefeito ou não contra a parede, mas no sentido de fazer a nossa voz, na voz de vocês, aquilo que a Carta Magna de 88 determina. A fiscalização dos atos também. E que esses atos transformem-se em coisas boas para a nossa cidade. Para que nós tenhamos um hospital que funcione, cultura que funcione, educação que funcione, transporte que funcione, um trânsito seguro, segurança para as pessoas. É isso que eu vos peço hoje. Que façam as duas ações que a Constituição Federal determina para vocês. Fiscalizem e que legislem. Apenas tão somente isso, de maneira branda e tranquila, como sempre fiz. Por hora é o que tenho a dizer. E agradeço penhoradamente a todos os senhores e que um dia a nossa cidade seja um lugar melhor do que hoje, né? Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem bem.